Oi, gente. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Prontos para o capítulo 6, a arte de investir? Faça o seu dinheiro trabalhar para você? Bom, antes de começar a falar desse capítulo, eu já vou avisar que esse capítulo também eu dividi em duas partes, porque agora começa a complicar um pouquinho. Ela vai explicar algumas siglas, alguns tipos de investimento. Então, eu dividi em duas partes. Primeiro, a introdução sobre o que é investir, e ela explica um pouco sobre os juros compostos e algumas siglas e palavrinhas que a gente vai ouvir a partir do momento que a gente começa a investir. E depois, na parte 2, nós vamos falar sobre tipos de investimentos. Ah, mas você está chegando aqui agora e ainda não me conhece? Eu sou Rosângela Carvalho e o objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura. E a nossa leitura atual é essa daqui, ó. Me Poupe, 10 passos para nunca mais faltar dinheiro no seu bolso. Da Natália Arcuri, a criadora do canal, do maior canal de finanças do mundo. Né? O Me Poupe, de mesmo nome, né? O mesmo nome do livro. Então ela começa aqui esse capítulo já falando que pela primeira vez, né, depois do que a gente já viu, ou seja, o livro tem 10 capítulos, nós já chegamos à metade dele, você percebeu que ter mais dinheiro só depende de você. Decidir onde investir depende de você. Ou seja, nós somos responsáveis por fazer o nosso dinheiro trabalhar para nós. Em vez da gente continuar trabalhando para ele, né, correndo atrás dele, a gente começar a separar todo mês uma parte para que ele trabalhe para a gente, para lá no futuro a gente poder colher esses frutos. É isso que ela quer dizer. Então ela conta dos e-mails que ela recebe toda semana das pessoas falando assim: "Ah, Nath, eu investi em tal lugar porque meu pai mandou". Não, gente, você tem que ser responsável pelo seu dinheiro. Ah, Nath, o que eu faço? Tem 8.000 reais na poupança, o que eu faço? Ela não sabe, né? Cada investimento, cada pessoa, ela não sabe o que fazer com o seu dinheiro, ela sabe o que fazer com o dela. E ela fala, dá pra mim que eu sei, né? Ela pensa, mas ela não fala, né? Não responde no e-mail dessa forma. E aí, aqui eu já vou ler o primeiro trecho, que ela traz exatamente isso. A grande questão é que eu não tenho como saber. O dinheiro não é meu. Não fui eu que trabalhei para ganhar, não sei quais são os objetivos da pessoa com aquele dinheiro, não sei qual o apetite dela para o risco e não cabe a mim decidir. Cabe apenas a ela mesma. E isso dói, né, gente? Tomar decisões é dolorido. Uma decisão equivocada e pronto, ela será a única responsável. Esse sentimento de dúvida é paralisante. Está aí na dúvida e no medo de tomar decisões a razão pela qual dezenas de milhares de pessoas mantêm o dinheiro economizado com tanto esforço na poupança, um investimento que, na maioria dos cenários, deixa muito a desejar no quesito rentabilidade. Logo, logo a gente vai explicar isso. Quando chegar lá na parte dos investimentos, vocês vão entender por que a poupança não compensa. Amenizar essa dor e oferecer mais certezas do que dúvida é um dos grandes objetivos do Me Poupe. Qualquer pessoa que consumir nosso conteúdo com atenção terá o conhecimento necessário para tomar decisões por conta própria. Ainda vai doer, mas vai doer bem menos. Então, essa é a questão, né? A gente sempre tem medo e o medo nos paralisa. E aí a gente é como se fosse uma crença limitante. Então, se tem a poupança e a poupança é um investimento e todo mundo guarda o dinheiro na poupança, vamos manter lá. Só que a poupança ela não rende, né? A rentabilidade dela não é boa, não nos garante. Nosso dinheiro na poupança ele vai estar perdendo valor e a gente vai compreender isso melhor na parte 2, tá bom? E aí ela continua explicando pra gente como foi as suas primeiras aventuras nos investimentos. Lembra que ela ficou com aquele dinheiro lá porque ela ganhou a carta de crédito da tia madrinha para comprar o carro? Então ela fez o seu primeiro investimento que foi em previdência privada. A gerente do banco explicou para ela, fez várias projeções de futuro e ela falou: "Nossa, essa pessoa pensa realmente no futuro". E ela fez o investimento em renda privada. E depois ela vai explicar também na parte 2, vocês vão entender
Porque a renda privada, gente, desculpa, a previdência privada não é também um negócio tão bom quanto ela imaginou lá no comecinho, quando ela começou a investir. E a segunda história que ela conta aqui de investimento foi um fundo de ações, porque daí quando ela já estava poupando, então ela tentou começar a compreender como que era esse mundo de investimentos. Então ela teve esse investimento na previdência privada, tinha um amigo dela que investia em imóveis, vocês sabem que isso é um dos métodos mais antigos de investimento, porque quando eu estava lendo aqui eu lembrei até do meu avô, que quando ele vendeu o sítio que ele tinha lá no Paraná, algumas pessoas aconselharam ele, compra umas casinhas, vive de aluguel, mas vou contar para vocês aqui uma história bem triste. Ele confiou na poupança. E sabe o que aconteceu? O dinheiro dele estava lá na poupança, ele estava vivendo de rentabilidade. E em 1992, se eu não me engano, lembra que a poupança foi confiscada? Pois é, meu avô ficou sem dinheiro nenhum. Nem tinha casinha investida para receber aluguel, nem tinha mais o dinheiro na poupança. Muito triste isso. Então, a gente tem que ter aquela velha história, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Então, tem que diversificar e a gente vai aprendendo isso no decorrer, no próximo vídeo vai falar de alguns tipos de investimento e à medida que você for aproximando, porque lembra que eu falei que esse livro ele é um livro prático, mas ele é bem superficial, então você pode continuar consumindo os vídeos do canal para aprofundar os seus conhecimentos. E aí hoje os especialistas em finanças falam que investir em imóveis já não é mais tão aconselhável. Mas antigamente era um método sim, a pessoa tinha um dinheiro bom, ela comprava algumas casinhas e vivia da rentabilidade dos aluguéis. Continuando, né? Aí ela tinha uma outra amiga que começou a trabalhar numa corretora de valores e começou a falar sobre investimentos, fundos de ações. Aí ela fez seu primeiro investimento num fundo de ações que ela achou que seria bom, né? Ela participou da reunião lá dos acionistas e investiu R$1.000. Não passou muito tempo, esses R$1.000 tinham caído para R$500. E ela deixou lá, né? Deixou o dinheiro lá por 10 anos e resgatou, na época aqui que ela escreve o livro, ela fala que tinha resgatado recentemente R$800. Então ela realizou R$200 de prejuízo, mas isso é um risco. Por isso que ela fala que ela não tem como aconselhar qual investimento você deve fazer, porque ela não sabe qual é o seu apetite para o risco. Então sim, né, quando a gente investe em renda variável, um risco de perder o dinheiro. Você pode ganhar muito dinheiro, mas você também pode perder muito dinheiro, se você tiver muito dinheiro, né, gente? Eu, por enquanto, vocês sabem que a bolsa andou caindo, né? Quer dizer, não sei se vocês sabem, mas nos últimos meses a bolsa caiu. E do que eu tenho investido lá, eu perdi cerca de R$500. Só que eu não realizei ainda a perda, porque essas ações são ações boas, são ações recomendadas, então elas podem vir a subir. Então eu não vendi, eu as mantive, elas estão lá. Então, se elas voltarem a subir, eu posso recuperar esses R$500 que foi perdido. Mas se elas continuarem caindo, de repente eu posso perder um pouquinho mais. Mas é um risco calculado. Quando eu investi nessas ações, eu pensei, elas foram recomendadas por especialistas, e eu sei que a propensão é elas se normalizarem, elas voltarem a subir, mesmo que elas não ultrapassem o valor que eu paguei, elas vão pelo menos se igualar novamente ao valor que elas eram, tá certo? Porque a gente está vivendo um momento de instabilidade no mercado por conta da nova onda, um ano de eleição, da nova onda da pandemia, né? Nós estamos no ano de 2022, gente, o segundo ano da pandemia, né? E a gente está vivendo um ano que é de eleições, então é um ano de bastante estabilidade no mercado financeiro. Então tá lá, deixa lá, vamos ver se eu vou realizar o prejuízo ou não, mas deixa lá, porque eu ainda também estou nessa fase de aprendizado. Aí eu vou ler para vocês já mais um trechinho, tá bom? Percebi que o tempo, se por um lado podia ser implacável, por outro podia ser meu melhor amigo, especialmente se eu começasse a investir cedo, com a ajuda dos juros compostos. Talvez eu não precisasse poupar tanto e nem por tantos anos para atingir os meus objetivos. Ficou com vontade de brincar um pouquinho? Entre no blog do Me Poupe na web e acesse o simulador de juros compostos, é de graça. Então aqui ela está contando quando
ela começou a compreender o que ela fala, né? A mágica dos juros compostos. Ela falava, gente, isso é mágico e ninguém percebe seus benefícios. E ela queria contar para todo mundo, mas as pessoas ou elas achavam que ela era louca, né, de falar sobre isso, ou achavam assim, mas para que eu vou guardar tanto dinheiro se eu posso morrer, né? Só que a gente sabe, a gente já viu lá as estatísticas, né? Muito provavelmente a gente não vai morrer tão cedo, a não ser que a gente, né, seja cometido por alguma doença grave ou sofra algum acidente. Mas dentro das estatísticas, a nossa longevidade ela está garantida. Então, os juros compostos no decorrer do tempo, eles garantem uma rentabilidade muito boa. Aí eu vou ler para vocês mais um trechinho do livro. E aí ela explica por que nesse trechinho, por que as pessoas se negam, né? Elas pensam, se eu morrer, para que eu poupei tanto dinheiro? Ou não compensa. Por que a gente nega a guardar dinheiro, né? E aí tem a psicologia econômica, né? A psicologia comportamental da economia. Foi a psicologia econômica que me ajudou a entender o medo que tanta gente sente de pensar no futuro. O estudo das finanças comportamentais me mostrou que, de modo geral, as pessoas buscam aliviar suas tensões por meio de gratificações imediatas. Vou ali comprar um sapato e curar minha dor de cotovelo e já volto. Aqui está entre parênteses, né? Então, a gente, quando tem uma dor, um sofrimento, a gente faz isso, né? A gente traz gratificações imediatas. A mesma coisa vale quando você está na atividade física, né? Você fez um treino pesado tal, e você chega em casa e fala, já que eu treinei pesado, eu mereço comer um brigadeiro, né? Às vezes sim, às vezes não. Elas perseguem a ilusão de que está tudo bem, recusando-se a encarar seus problemas financeiros e têm grandes dificuldades de tomar decisões. Convivem com a incerteza e conviver com a incerteza e pensar a longo prazo. Porque qual que é o fato, gente? O fato é que a gente não tem segurança de nada. A gente precisa conviver com a incerteza e pensar no futuro. Mas continuando. Mas na minha cabeça, o futuro, assim como o presente, seria incrível. Eu o via com nitidez e ele era tudo de bom, porque eu estava preparando o terreno para ele agora. O problema era que quanto mais eu estudava e tentava explicar minhas descobertas, mais eu me sentia um ET. Então, para a Natália, ela conseguia ver um futuro promissor, tanto que o foi, né? Esse futuro dela foi promissor, porque ela escreve esse livro lá em 2018, quando ela tinha recentemente alcançado seu primeiro milhão. E em 2020, ela já alcança o plano que ela tinha para daqui 10 anos, que ela falava que com 45 anos ela queria ter atingido a independência financeira dela. E ela atinge esse valor aos 35 anos. Então, olha só como ela adiantou realmente esse plano dela de independência financeira. Então, desde 2020, ela já não trabalha, né? Lógico que ela recebe dinheiro, porque todo mundo precisa de dinheiro, mas ela já não, a causa do trabalho dela já não é mais por recebimento, né? Mas sim por expandir conhecimento, por mostrar para todo mundo o que ela aprendeu, né? Que ela fala que a missão do canal Me Poupe é a desfudência do Brasil. E a desfudência do Brasil, gente, eu particularmente considero quase que uma missão impossível. Então ela vai ter um propósito de vida até o final dos dias dela. E isso é incrível, porque ela sempre vai estar em movimento, né? Eu acho muito legal. É assim como eu com a educação. Eu acredito na educação e a educação a gente sabe também que tem os seus problemas. Então eu tenho um propósito até o final da minha vida. Enquanto eu estiver aqui, eu vou trabalhar em prol da educação. Continuando. Aí ela vai contar, né, como que ela, a partir do momento que ela entendeu lá os juros compostos, como que ela usou isso para fazer o seu casamento, né? Ela fez o primeiro casamento no navio, um casamento muito lindo, usando seus investimentos e usando os juros compostos. Mas a gente sabe, a gente já viu lá no capítulo 5, se você não assistiu, eu vou deixar aqui, ou aqui, né? Não sei qual dos dois lados que aparece o card. O vídeo do capítulo número 5, parte 1, né? Economizar é possível, que ela economizou o dinheiro e conseguiu comprar a parte do apartamento do ex-marido dela quando eles se separaram. Então ela fez um casamento dos sonhos, mas o casamento dos sonhos acabou.
Mas agora ela já tem outro casamento lá, que tá tudo certo, tá, gente? E aí eu vou ler mais uma parte para vocês. Investir não é apenas colocar dinheiro em aplicações que tragam rentabilidade. Pode e deve ser também buscar novos conhecimentos para dar uma guinada na vida. Foi o que aconteceu comigo. Quando, alguns anos depois do meu casamento dos sonhos no navio, eu me separei e resolvi me inscrever num curso caríssimo sobre planejamento financeiro pessoal, que seria fundamental para mudar os rumos da minha carreira e fazer deslanchar o projeto Me Poupe. Os amigos me perguntavam: Nath, depois da separação tudo fica instável. Será que é hora de gastar tanto dinheiro em um curso? E eu respondia: estou investindo em algo que vai me trazer retorno. E foi exatamente o que aconteceu. Além das ferramentas que eu já tinha garimpado por minha conta própria, aprendi outras que foram importantes para o meu crescimento pessoal e profissional. São essas lições que eu compartilho aqui com você. Bora investir? Então chegamos agora ao passo 6. Nos juros compostos, acredite, né? Então, como ela dizia antes, né, que ela entendeu essa mágica dos juros compostos, então o passo 6 é esse. Nos juros compostos, acredite, né? Eles vão funcionar. E ela ama tanto os juros compostos que, se você assistir aos vídeos, ela o chama de filho, né? Meu filho, juros compostos. E os juros no Brasil, não é novidade que os juros do Brasil são muito altos. Então, a gente pode fazer um bom uso dos juros ou um mau uso dos juros. Como é que a gente faz um bom uso dos juros? Investindo. E um mau uso? Pegando emprestado, porque a discrepância, gente, é muito grande, que eles vão chamar lá de spread bancário, a gente vai ver isso mais para frente também. Eles, para a gente investir, eles pagam para a gente um juros que é bom ao longo do tempo, tá? Não é tão alto, mas ao longo do tempo, juros sobre juros vai dar um montante bacana, mas não é tão grande quanto os juros que eles cobram da gente quando a gente toma emprestado. E aí ela traz 2 exemplos. Ela traz lá: Maria fez uma compra em janeiro no valor de R$ 100 no cartão de crédito e ela não conseguiu pagar. No final do ano, a sua dívida já estava em R$ 481,80, que foram cobrados 14% ao mês de juros. Então, veja, uma dívida que começou lá a R$ 100 em janeiro, chegou a quase R$ 500 no final do ano. Por quê? Por causa dos juros compostos. Mas aí ela dá o exemplo bom dessa mesma Maria. Não, Maria não fez dívida. Maria assistiu o canal Me Poupe, ela leu esse livro e ela começou a investir R$ 100 todos os meses. Então ela investia R$ 100 nesse mês, mês que vem, rendendo 1% ao mês. Olha só a diferença, gente, para a dívida do cartão de crédito. E se vocês fizerem uma pesquisa, eu fui dar uma pesquisada, tem bancos que cobram mais alto essa taxa, né? Mais de 14%, pode chegar até 22% se você não for um bom pagador, porque eles analisam o risco. Ou se você já tiver muito tempo sua conta corrente e tal, e você for um bom pagador, esses juros também pode ser um pouquinho mais baixo, mas de qualquer forma ainda é muito alto os juros do cartão de crédito e do cheque especial. Vocês devem já ter sentido isso na pele. Eu já senti, já paguei uma vez na vida, eu paguei o mínimo do cartão, para nunca mais fazer isso. Eu falei, gente, uma que cobraram a multa e depois veio os juros, nunca mais eu fiz isso, nunca mais. Mas é bom para a gente aprender. Então, a Maria fez o quê? Como a gente disse, o tempo, ele é implacável, mas na questão dos juros compostos, ele pode ser nosso aliado. Então, ela poupou R$ 100 todos os meses durante 20 anos. No final de 20 anos, esses R$ 100 todos os meses deu um montante acumulado de R$ 100.014. Ou seja, se não houvesse os juros compostos, esse valor, se ela só depositasse e esse valor não tivesse juros sobre juros, ele seria de 24 mil, né? Que seria R$ 100 vezes 240 meses. Mas como tem os juros compostos, esse dinheiro se multiplicou por
4 vezes, um pouquinho mais de 4 vezes. Então, essa é a mágica dos juros compostos. Mas para a gente ver essa mágica acontecer, o que a gente precisa ter? Consistência. A gente tem que mandar todo mês o valor. E aí, lógico, torcer para as estatísticas estarem certas e a gente vê esses 20, 30 anos para ver esse montante se acumular. Então, agora que você entendeu um pouquinho o que são os juros compostos, nós vamos, ela, né, que apresenta aqui no livro, e eu que estou por meio dela representando o livro, ler algumas siglas e algumas palavrinhas que a gente vai falar sobre elas quando a gente entra no mundo dos investimentos. A gente precisa compreender sobre isso. Então, esse trecho, eu vou ler uma página, mas eu vou ler ele na íntegra, para que nas palavras dela eu acredito que vocês compreendam melhor. E também vou deixar um vídeo, né, na descrição aqui deste vídeo, um vídeo do canal Me Poupe, em que ela, a própria Natália, explica essas mesmas siglas e essas mesmas palavras. Então, de repente, se você não entendeu, ficou alguma dúvida só comigo lendo, você pode ir lá assistir o vídeo e complementar esse conhecimento, certo? Combinado? Vamos lá. Primeira palavrinha que você vai ouvir muito, e ela tá muito em alta nesse momento, taxa Selic. Porque eu não sei se vocês lembram, né, quem já tem um pouquinho de noção disso, lá em 2020 a taxa Selic chegou a 2% ao ano. E agora ela está 10,75% ao ano. E o que isso nos favorece? Nos favorece na renda fixa, porque ela é um investimento menos arriscado. E aí os juros estando alto, ele nos favorece nesse sentido. Mas vamos lá para o que significa taxa Selic. Também conhecida como taxa básica de juros. É uma espécie de mãe de todas as taxas. Ela comanda todas as taxas de juros do país. Se a Selic aumenta, os juros do cartão de crédito, do financiamento do carro e etc. ficam mais caros. Mas os investimentos em renda fixa passam a pagar melhor, que foi o que eu acabei de dizer, né? E aí o que acontece? Por que ela sobe? Justamente porque a inflação está alta. Então a ideia é que a gente consuma menos para dar uma equilibrada. CDI, Certificado de Depósito Interbancário. É a taxa que os bancos utilizam quando fazem operações entre eles, de banco para banco. Ou seja, é a taxa que os bancos usam como referência para emprestar dinheiro entre si. Sim, você acredita que eles fazem isso? O CDI costuma acompanhar bem de perto a taxa básica de juros, a Selic. Exemplo, se a Selic tiver 7% ao ano, o CDI vai estar 6,95%. Então, é bem pertinho ali o valor da taxa Selic para o valor do CDI. E quando você entrar, for pesquisar algum investimento, qualquer CDB básico, vai estar lá, né? CDB pagando 100% do CDI, CDB pagando 120% do CDI. É isso, é essa taxa pertinho da taxa Selic que é paga. Por isso, quando alguém fala que tal investimento está pagando 100% do CDI, está dizendo que ele vai devolver naquele ano o que o CDI foi, ou seja, 6,95% exatos de rentabilidade. Outra palavrinha, renda fixa. É uma aplicação em que você empresta dinheiro ao banco, a uma empresa ou ao Tesouro Nacional e recebe por isso. Por exemplo, os bancos precisam de dinheiro para emprestar às pessoas que vão financiar o imóvel, certo? E de onde vocês acham que eles tiram o dinheiro? De outras pessoas. A grande diferença é que o banco pega emprestado a 7% ao ano e empresta a 80%. De qualquer forma, é melhor emprestar do que pegar emprestado. IPCA. Nada mais é do que a inflação, o índice de preços ao consumidor amplo. Ele indica quanto seu dinheiro se desvalorizou de um mês para o outro. Ou seja, o que você comprava antes com aquela quantia e que já não consegue comprar mais hoje. A gente está percebendo isso na pele, né, gente? Na pele. A inflação está exorbitante, né, nos últimos tempos. Lembra quando a casquinha do McDonald's custava 80 centavos? Ela ficou mais cara por causa da inflação. FGC é outra sigla que você precisa conhecer, mas tomara que nunca precise recorrer a ela. É o Fundo Garantidor de Crédito. É uma reserva para compensar você
se um dia o banco que guarda ou o qual você empresta seu rico dinheirinho quebrar. Ele garante até R$ 250 mil por CPF. Então, se você quiser investir num banco, né, quando você entrar lá, né, você abrir sua conta na corretora de valores, você vai ver que tem vários CDBs e tem milhares de bancos assim que você nunca nem ouviu falar. E aí você fala, mas como que eu vou emprestar meu dinheiro para esse banco que eu não conheço? Você vai emprestar porque existe o FGC, é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, se você emprestar até R$ 250 mil e acontecer desse banco quebrar, esse fundo vai garantir, vai te devolver o seu dinheiro. Agora vamos para um breve quiz, preparação para a parte 2 desse capítulo. De posse de todo esse conhecimento, vamos fazer um teste. Observe com atenção as alternativas abaixo e marque só aquelas que são modalidades de investimento. Então, vou deixar essa perguntinha para vocês para a gente ver na parte 2. Você acha que título de capitalização é investimento? Poupança? LCI e LCA? Consórcio? Financiamento? Tesouro direto? CDB e ações de empresa? Vou deixar a listinha também na descrição e aí você marca o que você acha. Na parte 2, a gente vai tirar todas essas dúvidas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero vocês também na próxima semana. Um beijo e até lá!